A atmosfera, muita gente pode achar que ela é composta apenas por oxigênio, ou que o oxigênio ele é o mais abundante, porque a gente respira, certo? Mas a atmosfera ela compõe outros gases. Inclusive, olha só, o gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio, que está na forma de N2, certo? Esse nitrogênio, pessoal, ele é muito importante até para a gente, certo? Mas na respiração, a gente não absorve esse gás na respiração. Ué, professor, então como ele é importante para a gente, para o nosso organismo, sendo que a gente não absorve esse gás na respiração? É porque, pessoal, existem outras formas da gente absorver esse nitrogênio, certo? Esse nitrogênio, ele na gente, ele vai estar onde? Nas proteínas, no DNA e também RNA. Então, ele está aí nas proteínas, esse nitrogênio. Mas como é que ele está na gente se a gente não absorve ele na respiração? Vejam só, vamos olhar aqui o ciclo do nitrogênio, certo? Esse nitrogênio não está nas proteínas? Os músculos, eles não têm proteína, nossos músculos? Tem proteína. E esse nitrogênio está nas proteínas. Então, quando a gente se alimenta de uma carne, da carne de um animal, essa carne ela vai ter o quê? Proteína que tem o quê? Nitrogênio. Certo? Então é assim que a gente absorve o nitrogênio. Professor, mas como assim? Como é que esse animal ele absorve o nitrogênio se ele também não absorve pela respiração? Olha aqui, vamos olhar o ciclo do nitrogênio. Existem seres vivos que são capazes de absorver esse nitrogênio e transformá-lo. Esses seres vivos são alguns tipos de bactérias, certo? Essas bactérias elas vão pegar o nitrogênio que está aí no ambiente e vai transformar, vai passar por um processo de transformação, transformando esse nitrogênio em nitrito, nitrato, que são substâncias que a planta vai absorver. E aí a planta absorvendo, ela absorveu quem? Nitrogênio, certo? Então já faz parte da planta. Ah, professor, então quer dizer, para eu ter nitrogênio, você não está comendo folha? Não, pessoal, calma. Existem animais, como a galinha. A galinha se alimenta de folhas, de vegetação. E essa galinha vai absorver quem? Ela comendo essas folhas? O nitrogênio, então já vai fazer parte da galinha. E a gente não se alimenta da galinha? Então é assim que esse nitrogênio chega até a gente. Estão compreendendo? Não é pela respiração, é pela alimentação. Professor, mas quando o nitrogênio chega na gente, ele chega mais fraco? Chega mais fraco, viu? Chega mais fraco. Lembra da cadeia alimentar, a passagem de energia que era sempre mais fraca? Aqui também, viu? E aí, pessoal, olha só, chegou na gente. Como é que a gente devolve esse nitrogênio para o ambiente? Pela urina. E aí, pela urina, ele vai voltar para o ambiente e vai voltar para aquelas bactérias que absorvem novamente esse nitrogênio. Então, é um ciclo, percebam isso. Por isso que a gente chama de ciclo do nitrogênio. Só que, esse nitrogênio, pessoal, ele compõe 78, mais ou menos, tá? 78% da atmosfera. Só que ele, em excesso, já é muito. Em excesso, ele vai causar o quê? O aquecimento global, que pode gerar ácido. E aí, quando a chuva ela passa por esse ácido na atmosfera, ela vai trazer esse ácido com ela. Então, vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de chuva ácida. Vai acontecer essa chuva ácida onde? Em lugares onde tem muito nitrogênio, onde tem nitrogênio em excesso na atmosfera. Perto de cidades com muita poluição, tá? Que pode gerar nitrogênio em gás. E aí, o problema não é esse. O problema é que essa chuva ela pode ser carregada para outras partes. Se ficar só naquela cidade que está poluindo, beleza, problema da cidade. Mas não, essa chuva ela vai ser carregada pelos ventos para outros locais, fazendo o quê? Fazendo com que haja o ressecamento de plantas, e esse ácido pare nos rios,
que acaba matando alguns organismos que moram nesses locais, entendeu? Que são afetados por essa chuva. Então, assim, é prejudicial. Outra coisa, eu trouxe... Essa é a memória. Faz tempo que parou? Eita, só tenho 3 minutos gravando. Vamos lá. Esse... Pode acontecer a eutrofização, que é o crescimento de algas. Ah, professor, mas alga não é bom para a gente? Não é bom para o ambiente? É, só que ela em excesso ela vai acabar consumindo muito gás carbônico, né? E aí vai ser prejudicial para outros seres que precisam, viu? Outra coisa, ó, que tem na... Oi. Pode prejudicar a vida marinha? Pode. Pode sim. Olha só, outra coisa que tem na atmosfera, e o segundo mais abundante, é o oxigênio, certo, pessoal? O oxigênio, ele compõe aí cerca de 21%, é uma média, tá? 21% da atmosfera. E ele é importante para quê? Para a respiração, estou acelerando um pouco, porque está já acabando o tempo ali. Para a respiração, a nossa respiração e da maioria dos seres vivos, e também para a combustão, certo? Sem oxigênio não há uma combustão. Por quê? Porque ele é o comburente. O que é o comburente, professor? É o que vai alimentar essa queima. Certo? Para que aconteça uma queima, preciso de combustível, que é o que vai ser queimado, e eu preciso do comburente, que é o que vai alimentar essa queima. Faça um teste. Pegue algo que está queimando, uma vela em casa, e tampe ela com um copo. Ela vai acabar o oxigênio ali dentro daquele copo e ela vai apagar, por falta de oxigênio. Outra coisa, aí pessoal, sobrou 1%, não é? Da atmosfera. Esse 1% vai ser composto aí por outros tipos de gases, gases nobres, o gás carbônico, o vapor de água, que é água na forma de gás, certo? Tudo isso vai estar dentro de 1% que restou da nossa atmosfera. O gás carbônico, ele é vital, parou? O gás carbônico ele é vital para a vida na Terra, por quê? Porque ele faz parte da respiração das plantas. E aí, com essa respiração, a planta, e com a luz solar, ela vai realizar a fotossíntese, certo? Ela vai realizar a fotossíntese, produzindo energia para elas, e a gente se alimenta delas, os seres vivos, trazendo a energia delas para a gente, certo? Outra coisa, o gás carbônico, em excesso, igual ao nitrogênio, em excesso, ele é prejudicial, formando aí o efeito estufa. Certo, pessoal? Formando o efeito estufa que a gente... formando o efeito estufa não. Ampliando o efeito estufa. Certo? Ele é interessante para o efeito estufa. Porém, ele em excesso, ele vai ampliar esse efeito, fazendo com que aconteça o aquecimento, que é o vapor de água. O vapor de água, pessoal, ele também está aí no meio de 1%. Vocês já pegaram um copo gelado, um copo com água gelada, e colocaram em cima da mesa? O que é que acontece? Não fica molhada a mesa? Por quê? Será se a água ultrapassou a parede do copo e vazou pelo copo, pelas paredes do copo? O que será que aconteceu ali? Hã? Ali, pessoal, é porque no ar também a gente tem vapor de água. Pois aqui, ó, quando a gente tem um copo gelado, essa água que está em formato de vapor, que está no ar, ela vai se condensar nesse copo e vai derreter, e vai ficar molhado na lateral desse copo. O vapor de água também, pessoal, ele está presente nas nuvens, certo? Então, o que são as nuvens? Quando a água evapora, ela sobe em forma de vapor, chega lá em cima, ela se condensa, igual a questão do copo. Lá em cima é mais frio, ela se condensa, esse vapor de água, e aí começa a chover, certo? Começa a ter essas precipitações. Então, o vapor de água, olha só, ele regula a temperatura do ambiente, ele participa das nuvens de precipitações e também da umidade relativa do ar. Não é umidade do ar não, viu? É umidade do ar.
E aqui, pessoal, ó, respondendo as perguntas, prestem atenção. Efeito estufa. O que é? Cadê? O que é esse efeito estufa? Pessoal, a atmosfera terrestre, ela vai funcionar como uma estufa. Vocês já chegaram numa sala que do lado de fora está frio e quando você entra na sala está quente. E aí a pessoa chega na sala e diz assim: eita calor, isso aqui está uma estufa. Não fala assim, não é? Eita calor, essa sala aqui está uma estufa. Porque de onde é que vem esse nome? Esse nome vem daquelas estufas de planta. O pessoal que planta, eles colocam uma estufa, tipo uma casa de vidro, que vai deixar esse ambiente lá dentro mais quente, porque é mais propício para as plantas, certo? E aí, esse ambiente ele fica mais quente e o nome dessa estrutura é uma estufa. A atmosfera ela vai funcionar do mesmo jeito, é como se ela fosse uma estufa que cobre o planeta Terra. Esse efeito estufa, pessoal, ele serve para quê? Ele serve para manter a temperatura do planeta Terra. Preste atenção, olha para cá, todo mundo. Os raios solares, eles, quando vão chegar na Terra, alguns dão de cara com a atmosfera, certo? E já essa atmosfera reflete esses raios solares, ou seja, nem todo raio solar consegue entrar. Por quê? Porque a atmosfera, ela, de cara, ela já reflete alguns raios solares, ou seja, já não deixa tão quente, certo? Outra coisa, alguns raios solares, eles vão ultrapassar a atmosfera, olha aqui, ó, eles ultrapassam a atmosfera e chegam na Terra, e chegam aqui no planeta. E aí, quando chega no solo, o solo absorve esse calor do raio solar e fica quente. Tudo bem. Outra coisa, alguns adentram a atmosfera, batem na Terra, volta para a atmosfera e sai direto para o espaço, certo? Outros batem na Terra, batem na atmosfera e batem na Terra de novo e fica essa temperatura aqui dentro, certo? Então, a atmosfera ela regula a temperatura, regulando aí a entrada e saída dos raios solares. Compreenderam? Sim! Qualquer dúvida é só perguntar. Eu já tocou, pessoal? Na próxima aula eu deixo vocês terminarem de copiar, tá bom? Eu já copiei. Já copiou? Tá vendo? Ah, ótimo.